Bem-vindos a mais um Carfit Cash, histórias que transformam, jornadas que inspiram. Hoje, o time da Carfit aqui está completo. Todos os profissionais que auxiliam os nossos amigos, corredores, clientes, pacientes, tem várias denominações, porque nós somos uma clínica de fisioterapia um pouco diferente. Todo mundo que chega na Carfit é acolhido por esse super time. E nada melhor do que vocês conhecerem um pouco mais o que motiva essas pessoas a fazerem o que fazem e como elas podem ajudar você na sua jornada. Então, a proposta aqui hoje, sem briefing, sem conversa inicial, sem roteiro, sem pauta, é a gente ser a gente mesmo e falar o que move a gente e como a gente pode ajudar pessoas que talvez tenham interesse nisso. Tá rolando vários vídeos na Carfit, onde vocês se apresentam, onde contam a história de vocês, de certa forma, o que move vocês. Hoje foi o dia da Lívia, né? Um vídeo sensacional. E foi muito legal que hoje eu estava vindo de carro com um outro colega e eu coloquei para escutar e ele entendeu o que a gente faz, escutando você falar. Legal. Então, acho que a gente está passando a mensagem. Mas, para isso, eu gostaria que a gente começasse se apresentando, né? Que vocês trouxessem um pouco, né? A formação de vocês, a história na corrida de vocês de uma forma breve. E depois a gente dá o start aí de fala como que esses malucos aqui trabalham juntos, tá? Então, primeiro as mulheres, com licença, rapazes. Lívia, se você puder falar um pouquinho, né? Da onde você é, tua formação, apresentar aí para a turma. Bacana. Meu nome é Lívia, então eu sou fisioterapeuta e agente de performance da Carfit. Sou formada em fisioterapia já faz 2 anos, 3 mais ou menos. Terminando minha pós-graduação em atividades física, esporte e endurance. E o que me cativou na fisioterapia é justamente o que eu faço hoje na Carfit, que é cuidar de pessoas e, de certa forma, ajudar, seja como for ali, durante a jornada da pessoa. E saber que eu tô sendo útil para alguma coisa, ajudar pelo menos 1%. Eu falo que quando a pessoa sai da clínica falando que tá melhor em alguma coisa, mesmo que 0,5% é onde já deixa o meu dia melhor ali, eu falo, cara, é para isso que eu me formei, é para isso que eu tô aqui na fisioterapia. Eu sempre fui do esporte, né? Só que meu esporte primário ali, eu falo que não foi a corrida, foi o futebol, mas passei por capoeira, enfim, diversos esportes, mas sempre gostei muito de esporte. E a corrida entrou na minha vida de uma forma inusitada quando veio a pandemia. E aí eu não podia praticar o meu esporte ali, que era o futebol. Eu jogava num time profissionalmente de futsal. E o treinador acabou falando que a gente precisava se manter ativo, né? Condicionamento e tudo mais. E a opção era pegar o tênis e sair correndo. Foi o meu primeiro contato com a corrida. E depois disso eu peguei gosto, mas eu corria muito esporadicamente. Nem sabia que existia grupos de corrida e tudo mais. E depois, quando eu conheci a Carfit, tive o primeiro contato com a Carfit, que é uma clínica, sempre foi uma clínica especialista em corredores. Então, nosso foco são corredores de rua. O Gustavo me trouxe, né? Cara, beleza, uma ótima profissional e tudo mais, mas você precisa correr. Porque como que você vai entender a dor do corredor sem correr? Você precisa ter propriedade para falar, esse não só... Esporte é maravilhoso, não foi assim, foi mais persuasivo. Mas tá? Você precisa... E hoje eu entendo. Sim. O profissional que passa isso na pele, que tem esse contato pessoal, ele consegue falar com muito mais propriedade sobre o assunto. Então, foi aí que eu comecei a me dedicar à corrida e hoje estou nos treinamentos, estou em busca dos meus primeiros 15 agora na Venus. 19 dias. 19 dias da Venus, meus primeiros 15 km. Tenho o meu pico de treinamento, vai ser esse sábado, meus primeiros 14 km. E é isso, brevemente, sobre a minha história na corrida e na fisioterapia. Não, super legal. E quando a Lívia chegou lá na Carfit, né, a gente estava pensando no modelo. E eu tinha a ideia enquanto corredor, né? Falava, Lívia, o corredor, ele não tem um acompanhamento da jornada, né? Ele procura a fisioterapia quando ele tá machucado. Mas eu não posso parar de correr. Eu amo isso aqui vai dar problema na minha cabeça se eu parar de correr. E eu preciso de alguém, a gente precisa bolar um jeito da gente cuidar da pessoa não lesionada. A gente não tinha laser, a gente não tinha ultrassom, a gente não fazia reabilitação nenhuma. Era um sonho. Um tênis. E as mãos. Mas era uma dor real, né? Uma dor real de um corredor velho, que sou eu, que começou a correr tarde,
que era pai, marido, trabalha e não queria se lesionar. Então a gente tinha uma dor real ali para resolver. E a Lívia, ela trouxe muito esse aspecto que foi a cereja do bolo, que eu acho que sem isso nada disso aqui estaria acontecendo, que é o acolhimento. Né? Não adianta também ela pegar o livro lá e falar, não, você está fazendo errado, não é assim. Primeiro ajusta a sua biomecânica, depois a gente vai ver de correr, né? Então foi um casamento muito legal aí, e a Carfit só é o que é por causa da Lívia e essa frente que ela assume. Eu acho, só interrompendo rapidinho, Por favor. fazendo um adendo, mas eu acho que é uma junção muito... O Gustavo traz muito essa coisa da experiência pessoal, né, do corredor, que às vezes não tem propriedade na parte científica, então falar sobre a corrida mais nessa parte científica e tudo mais. Então ele tem a vontade de correr, ele quer correr, é um corredor ultramaratonista, e aí foi uma junção de uma visão mais da parte também... Da área da saúde e tudo mais. Eu falo que hoje uma parte técnica, exatamente essa palavra. Eu acho que é uma junção de ciência com empatia, né? Com sensibilidade. Eu acho que a Carfit hoje é basicamente isso. Tem até uma outra fisioterapeuta ainda na área da fisioterapia, antes de a gente entrar na parte de fortalecimento e nutrição, a Renata Castanharo. Sim. Ela tem aquele curso, né? Além Raquel Gazera. Além da biomecânica, né? Isso. Porque uma coisa é você pegar um robozinho, né? Uma biomecânica. Sim. Aí você pega o Kipchoge correndo aquele pé, né? Aí você pega lugares, e aqui é polêmica, e a Lívia vai ser processada. Aí bota palmilha, sabe? E aí eu sou contra isso. Cada um corre. A gente, cara, a Malu sabe correr, ela tem 6 anos, ela tá crescendo, ela vai, né? Corrida não é uma ciência, exato. Esse é o ponto. Eu acho que a Lívia traga um pouco disso. Eu ainda sou um pouco... É perigoso quando eu tô lá na clínica, às vezes, porque a pessoa fala assim, eu quero correr uma ultra. Aí isso não é recomendado. Eu falo, seu coração diz que sabe aquela coisa? Mas isso não é certo. Até o Paulo Galvão, o dia que tava aí, a gente falou de lesão, eu falei, e o Paulo Galvão, treinador? Ele falou, agora eu tenho que sair dessa parte, né? Porque a gente, né, a gente ama. Mas é uma junção de coração, não que eu não seja, mas mais de coração, uma parte emocional com a racional. Exato. E assim, não adianta também, né, a gente ter a vontade, ter a prevenção pensando ali na recuperação, na liberação, que é o que você falou, 0,5%, 1% também não resolve a vida de ninguém, sem o fortalecimento e a nutrição. Então, o produto jornada propósito, ele engloba isso, e eu acho que é algo muito completo, porque a gente pega essas principais esferas, e eu queria saber um pouco de vocês. Os mais velhos primeiro? Guilherme Coelho, por favor, se apresenta pra gente. Meu nome é Guilherme, eu sou formado aqui na USP de Ribeirão Preto. Me formei na pandemia e exatamente comecei a correr com a mesma ideia. Pandemia, a gente não podia dar as aulas, né? Eu já venho do Muay Thai, então eu dava aula de Muay Thai. Nas pandemias fecharam tudo. Então aí eu fui pra corrida também. Mas aí já... Dá aula de corrida? Já adianta um monte de coisa. Na educação física ou ser corredor? Corredor. Você foi Porque treinar? Eu entrei na educação física, esquece corrida, esquece academia. Eu entrei por causa do Muay Thai. Eu morava em Maringá, fazendo ciências sociais, na UEM lá. E lá eu comecei a treinar Muay Thai. Já venho do esporte, né? Eu fiz basquete durante praticamente 8 anos da minha vida ali. Só que lá eu conheci Muay Thai e lá comecei a ver a ideia de ensinar o esporte, né? Era uma coisa diferente do praticante. É uma coisa que a gente tá lá, absorver o que você fala e transmitir. A gente meio que usa um dicionário na nossa cabeça, com a nossa vivência para transmitir isso. Isso no Muay Thai me pegou. Aí quando eu vim para cá, eu comecei a dar aula de Muay Thai em 2014, basicamente, e aí ficava na minha cabeça, cara, você quer ser diferenciado, vai fazer faculdade de educação física. Vai fazer faculdade de educação física. E aí chegou em 2015, eu falei assim, putz, tem a USP aqui, agora particular não ia dar certo, ou então vamos meter a cara. Aí deu certo, entrei por causa do Muay Thai na USP, a USP me distanciou do Muay Thai. E aí eu comecei a gostar mais de treinamento de força. Aí eu comecei a ficar mais dentro de biomecânica, fazendo alguns cursos de musculação, do treinamento mais voltado para força. Mas ainda atuava como professor na área de Muay Thai, né? Dava aula em algumas academias. E aí veio a pandemia, você não pode fazer nada. Você não pode treinar na academia, você não pode dar aula de Muay Thai. Algumas coisas bem específicas, a gente ia na casa, mas com aquele medo, vou correr, né? E aí como é que a gente corre quando a gente tá sozinha? A gente é cabeça, que treino, o que eu consegui.
e vai embora, vai embora. E aí comecei a correr... Tem a disciplina corrida de rua na faculdade? Não. Não tem. O treinamento desportivo, ele é adaptado para todas as modalidades, né? Entendi. Tanto que o que a gente usa de periodização, uma periodização, tipo, geral. A gente adapta, vê o que é necessário para cada modalidade, e aí a gente vai vendo as demandas que cada modalidade precisa, né? E aí, começando a correr, vozes da cabeça. E aí, depois, quando eu me formei em 2020, né? E aí a corrida ficava lá como ferramenta, né? E treinava, vai correr depois, treinava, vai correr depois. Aí comecei a correr um pouquinho mais, final da pandemia ali, 2021, né? Quando a gente tava reabrindo as coisas, comecei a correr um pouquinho mais, aí vai pegando gosto, mas nunca passava de 5K também. É aquela corrida bem sem vergonha de fim de semana, sabe? Coloca o tênis e vai embora. Mas ela já dá uma endorfina legal, né? Já, e te dá uma ideia... Um treininho de 5K, ele já... te dá uma ideia, tipo, não é ruim ficar em silêncio, cara. A corrida sem fone, a corrida na rua. Não é ruim é bom, cara, é bom. E aí, a experiência que eu tive de corrida dentro da faculdade foi no Cefer, lá com a Paty e com o Felipe. Os dois são ultras, né? O Felipe, inclusive, vai lá na Carfit dar palestra do Tour de Jantes que ele fez lá no Mont Sensacional, cara, sensacional. E uma das disciplinas que eu fazia lá com eles, eu era estagiário, eles eram os monitores, né? E os professores. E eu fiz a corrida Capate. E era corrida exatamente de 5K. E aí é o primeiro teste de 3K, que assusta todo mundo, né? Quase morri. Né? Lindo, teste de 5K para 5,15. Quase esmaiando. E aí você começa a conversar com eles. E aí a parte onde a Lívia falou que você entra. Conversar com o corredor é muito bom. Porque as experiências que eles contam, ainda mais vindo de ultra, é coisa que a gente não entende, né? Não, cara, ultra não, né? Mas assim, você descobriu uma força que você achava que você não tinha. A Juve, final de semana, no podcast passado, ela fala, eu fiz a prova, eu falei, posso ser bom em alguma coisa. Mas eu acho que não é isso. É sobre treinar e ficar bom em alguma coisa. Né? Eu acho que por isso que cuida é uma coisa um pouco de gente mais velha. Porque você tem paciência para ter o processo. Né? O jovem, às vezes... E a corrida não é rápida. Não. Pelo menos para a maioria, né? Eu acho que deve ter os outliers aí, né? Que, né? Mas, assim, é treino. Né? Para subir seu VO2 é constância. E a Juve hoje está colhendo isso, né? Ela falou, eu sonhava em pegar o primeiro pódio, né? Primeiro geral, né? Que ela pegou. Agora. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso da idade. Eu falo, correr é coisa de velho, porque você se acostuma com o processo, né? E aí a corrida entrou um pouquinho mais sério no processo de emagrecimento, que é fantástico, né? A gente vai fazer a ponte ali, ó. 13 quilos, emagreci coisa em 3 meses, muito rápido, cara, com corrida. Foi, tipo, fora da curva ali, né? E aí comecei, por que não a primeira corrida? Vou me inscrever. A gente vai fazer a gente vai chegar. Você fazia bastante fortalecimento também, ou não? Fazia, mas sempre no geral. Que aí eu vou chegar na época que vocês entram na minha vida, né? Entendi. E aí, primeira corrida vai, 5K, segunda corrida. E aí tinha uma amiga que ficou na cabeça em janeiro. Falei, por que você não faz uma meia? Vai abrir Rio de Janeiro. Você tá correndo, você vai correr 10. Eu nunca tinha feito 10 na minha vida. Que foi aqui em Ribeirão, no começo do ano. Aí me inscrevi pra meia do Rio. Aí eu fui procurar a corrida. Entendi. Aí, cara, se eu for pra uma meia, eu preciso levar o negócio a sério. Aí procurei o Rafael, aí começa a periodizar tudo bonitinho, né? Fiz a meia tranquilo, corri bem, voltei, lesionei. Fazer meu longo no fim de semana, parei para beber água, não consegui voltar a correr. Aí dá 1 semana, 2 semanas, tá com o WhatsApp de vocês. Que aí eu percebi, não adianta a gente treinar só na academia, aquele treino de hipertrofia, aquele treino de força mais geral. Se a gente não faz o específico, se a gente não treina força para corrida, que era exatamente o que me salvou ali em praticamente 1 mês, né? Que cheguei lá, não consegui subir escada depois, e aí foi. Aí começou a virar minha chavinha. Putz, eu faço tão pouco específico para um esporte que eu tô fazendo tanto, né? Eu tava treinando já com assessoria, a gente acaba treinando 3 vezes na semana. E aí, livros de novo, periodização, cara, vou começar a fazer. E aí muda. Por quê? Quando a gente tem uma prova, a prova não pode aparecer do nada na nossa casa. Tipo, essa semana eu vou fazer 21. Vou 21. Cara, se você periodiza seu treino de corrida, por que você não vai periodizar seu treino de força? Né? Não é fazer agachamento, 4 de 15, pronto, eu tô pronto, porque eu tenho resistência de força. Você vai ter que periodizar as coisas. E aí, isso a educação física traz muito. Você tem vários modelos de periodização, independente do atleta, do nosso aluno, que vai encaixar na rotina dele.
Ele seguindo isso, vai diminuir muito a chance de lesão, ele vai chegar mais preparado, né? E aí vai melhorar a performance significativamente. Exatamente, e vai melhorar a experiência dele com a corrida. E antes de performance, desculpa te cortar, prevenir, né? Eu acho que não lesionar. Eu falo que a performance sempre é um bônus, né? Então, acho que, antes de mais nada, o fortalecimento, ele tá muito ligado à prevenção de lesão. Se ele já não lesiona, ele já performa, porque ele mantém a constância, né? É curioso isso. O desempenho é o bônus. Eu falo pra todo mundo lá na CareFit, desempenho, performance é bônus. Vamos se preocupar aqui em não lesionar. Porque ninguém quer ficar parado. Pra performar, você precisa de constância pra evoluir. Se você lesionar... Você tira essa constância. Exatamente. E a experiência que ela tem numa prova também, né? Tipo, a gente na linha de chegada é legal ver a galera se superando, chegando, sofrendo. Mas não é legal você chegar sofrendo numa prova. Isso, exato. Né? Não é legal pro educador físico, não é legal pro Nutri, saber que às vezes ele errou a estratégia. A física então nem se fala, sabe que ele não fez o que deveria fazer. Não é legal nem pra ele. E a experiência dele fica prejudicada. Às vezes daqui a um ano ele vai largar a corrida. E a gente tem pessoas na CareFit que treinam faz 10 anos de corrida. Tem. É sobre isso, né? Longevidade, constância, paciência no processo. Tanto de corrida, tanto de nutrição, quanto de fisioterapia também. Então, a corrida traz muito isso, né? A gente tem que ter paciência para ir aumentando devagar. Aumentando a performance, aumentando a distância, né? Tem muito disso. Maravilhoso. Aí, com isso, a gente pega, então, o aspecto da Lívia com a fisioterapia e do Gui com fortalecimento. Mas na hora que você fala que você perdeu 13 quilos correndo, eu fico puto. Porque eu cheguei em 105 quilos e eu abaixei 15 quilos com restrição calórica e academia. A corrida não estava na minha vida. Depois que eu comecei a correr mais, que eu viciei, eu meio que estagnei no peso. E então eu falei, a minha falta hoje de melhorar minha performance é pela balança, né? Para ter mais massa magra, estar etc. mais leve também. Exato. E aí essa área é com o Arthur Angelotti, que é o nutricionista da CareFit, que faz todo esse acompanhamento. Eu gostaria que você se apresentasse também e contasse aí tua história com a corrida, Arthur. Bom, eu sou o Arthur, como já apresentou, sou nutricionista esportivo, faz uns 2 anos que eu sou formado, é a minha segunda formação, então eu falo que assim, é uma escolha mais madura, digamos assim, legal, por ser a segunda. Então realmente eu amo a nutrição, eu aprendi a amar a nutrição vivendo na pele, isso, quando mais novo, né? Então, a primeira formação a gente nunca sabe mais ou menos, ou aprende a amar e tal. A segunda formação já é uma escolha mais madura. Então, eu amo a nutrição e a minha história na corrida, eu sempre fui do esporte. A vida inteira eu era mais do tênis, eu jogava tênis desde pequeno, meu pai me colocou para jogar tênis desde muito novo. Tênis, futebol, já surfei por muitos esportes. E a corrida, ela sempre foi um acessório para os esportes que eu fazia. Então, eu ia jogar tênis, eu tinha que correr 3 km, tinha que correr 5 km e tal. Ela servia como um acessório para os outros esportes que eu fazia. Mas isso era o treinador de tênis que pedia para você correr? Isso. No treino de rampa, a gente eu sempre falo que eu não cheguei cru na corrida. Não cheguei cru na corrida. Porque quando pega o meu histórico na corrida, o meu retrocesso, parece... Você já corria, mas não pra corrida. Isso. Eu corri muito, já fiz treino específico para futebol, já fiz treino específico para tênis, tinha que fazer rampa, eu fiz muita coisa no passado que hoje eu faço na corrida de formas diferentes, talvez mais específico, mas eu não cheguei cru na corrida. Na pandemia, acabei correndo também, que loucura, como né, todo cara? mundo. Eu não tinha feito esse link. Porque fechou o tênis, fechou o futebol, então eu acabei também correndo, corria os 3K, nunca passei de 3K, mas puxei uma frequência nisso, e na calistenia, que era o que eu fazia. Eu fiz muito tempo de calistenia, que era o meu esporte. Eu acho super legal. Com personal, super sim. Aesthetic. Exato. E aí acabei fazendo... Era calistenia e corrida, porque eu tinha uma barra no meu condomínio, era o que eu precisava, e a rua era o que precisava também. Mas ano passado, novembro do ano passado, hoje faz 1 ano que eu comecei a correr para valer com o meu amigo Paulo, que é o Paulo Galvão, ele é meu amigo já de muitos anos. E em agosto, para não falar que foi em novembro, em agosto, ele comentou comigo que ele estava querendo começar a abrir uma assessoria de corrida. Ele trabalha na Ford, a gente é muito amigo, ele começou a falar que estava querendo abrir uma assessoria. E eu acabei sendo a cobaia dele. Ele começou a me passar os treinos pelo WhatsApp e falou, faz aí, vamos lá. Porque eu sempre tive um desejo de querer performar no esporte. Talvez por uma dor passada, por ser o gordinho na adolescência e ver os amigos performando no futebol, performando no tênis, e eu queria ser algo a mais. Eu sempre quis performar em alguma coisa. E eu sempre travava em alguma coisa, seja técnica, habilidade, alguma coisa do tipo.
E ele começou a me passar os treinos. E aí, em agosto, setembro, eu recebia os treinos no WhatsApp, mas estava treinando na esteira. Eu não estava levando a coisa assim para valer. Eu não estava botando muita fé na corrida, assim. Em treinar, em performar na corrida. Ainda jogava tênis, ainda jogava futebol e estava tentando levar junto. E aí eu acabei parando. Só que aí ele até falou, largou mão, tal, não sei o que tem. Em novembro, eu lembro que final de outubro, eu cheguei pra ele e falei, Paulo, me passa seu Pix. A partir de agora eu quero comer. Me comprometer é pra valer. E eu vou pra rua. Porque ele falava, cara, vai pra rua, sai da esteira, vai pra rua, é diferente, vai viver a corrida de rua mesmo. O que é a corrida de rua? Porque na esteira, você não vai você vai parar todas as vezes. Você não vai sentir o que é a corrida. E tem um caso que é diferente, né? Lá na Carefit, depois a gente conta. Pode ser. Mas realmente aconteceu. Eu fui picado, aconteceu comigo quando eu passei pra comunidade, rua. Né? E na rua que você tem muita comunidade. Você troca dor ali, é muito diferente. Então, em novembro do ano passado, eu comecei a correr e a coisa escalonou de uma forma que até eu fico surpreso se me perguntar, porque você sabe o que você fez, o que você tá fazendo? Não, eu tô fazendo. As coisas estão acontecendo. Ou eu faço a coisa muito certa, ou eu sou muito abençoado porque eu também não tive nenhuma lesão até agora. Não, e você curtiu o ciclo da maratona. Mas aí eu posso interromper? Mesmo não sabendo o que você estava fazendo, você estava fazendo certo. Porque na época, me corrija se eu estiver errada, você tinha uma base de nutrição. Isso, perfeito. Você tinha um treinador de corrida. Exato. Você tinha uma parte de fortalecimento específico, porque o Paulo com passava ele desde o início. E você passava com a Carefit a parte de recover. Então, você assim... fez uma jornada, cara. Você fez uma jornada propósito sem saber. Mas sabe o que aconteceu? É justamente por querer muito performar nisso, ser grande nisso daqui. Isso aí. Eu olhei o Paulo era uma inspiração. Eu olhava o Paulo, eu falava com ele, eu falava, cara, eu quero ser um pouco disso. Eu quero ser beber um pouco dessa água aí. Beber dessa água. Então, quando eu comecei, eu falei, eu já fechei com ele. Me fala, o fortalecimento vai junto. Eu quero fazer o fortalecimento com você, o treinamento de planilha e a nutrição eu mesmo tinha. Então, e logo não demorou muito, eu já fui pra Carefit, pela Juve, inclusive. Foi pela Juve, já fui pra Carefit e fez história de amor. Isso. Fez o gelo. O gelo foi uma porta de entrada, né? O gelo foi o primeiro que pela Juve, ela falou, vai lá no gelo, eu fui. Aí depois do gelo, eu já fui fazer a sessão com a Lívia, pelo cupom da Juve. Lógico. E a história de amor. Estamos aqui até hoje, nutricionista da Carefit. Porque eu entendi a real importância que é o fortalecimento e a prevenção. A prevenção também na Carefit. Então, foi acontecendo, acho que tudo muito foi muito linear, fluido, assim, né, foi linear. Foi incrível. Eu acho que a minha vontade de performar me deixou muito dedicado a isso também. Então, de aguentar um desconforto inicial, porque tem. De você ter que performar e por mais que eu não vim cru, é uma coisa muito diferente também. Fazer os treinos que eu fiz. Muito que você tem que entregar, ela é muito, ela é abusiva, certos E assim, momentos. O Paulo, ele é um treinador que ele tem um tato muito bom, porque eu queria aquilo. Eu falei, Paulo, me puxa. No começo, ele estava muito próximo de mim. Antes, quando tinha poucas pessoas, o meu início, a gente fazia muitos treinos juntos. Sim. Lá no CT Kenya, que ali no Jardim Canadá, que ele nomeou de CT Kenya. Sim. Então, a gente fez treinos muito juntos e ele me puxava. E eu queria aquilo. E eu falava, me puxa, cara, vamos pra cima. Se o corpo tá aguentando, eu quero ir além. E aí a história é o resto. E aí fez uma maratona. Não, lindamente, né? Fez uma maratona no Rio. E uma maratona que ciclo fechado, um ciclo bem redondo ali. E fez super bem. E o mais fazendo a primeira maratona, sub 4. Sub 4. E o mais importante, sem lesionar, eu acho que... E sem sofrer. Sem sofrer. Não foi sofrer. Foi uma experiência boa. Que não vai fazer você ficar traumatizado. Porque eu já conversei com corredores que falam, existe o trauma de você ter uma experiência ruim numa prova, de você ter uma experiência ruim. Eu tenho uma história assim. E bodear de corrida. Acontece muito. Eu acho que assim, eu tava muito preparado pra maratona. E tem uma parada do Arthur, assim, você até me corrija, mas assim, tem a galera que corre pra fora e tem a galera que corre pra dentro. Que eu digo assim, você não queria provar nada pra ninguém, você queria se provar. Isso, perfeito. Né? Então assim, eu acompanhei um pouco do teu ciclo, né, que você ia na Carefit, eu lembro de um treino que você falou, hoje não tá indo, eram 25 que você tinha, eu falei, vamos junto, lembra desse? Ali você falou, E você falou, não, até agora foi tudo bem. Eu falei, cara, acontece, escuta teu corpo. Esse é o principal ponto, escuta o teu corpo, né? E assim, eu vi que você ficou sentindo, mas ao mesmo tempo você falou assim, não, mas eu tô fazendo o meu melhor. Entendeu? Pra mim, me basta que eu sei que eu dormi, sabe? Eu tô na jornada que eu
queria estar, e meu corpo, às vezes, tem hora que... E essa tua maturidade, eu acho que traz essa segurança, trouxe muito disso, né? Estou me preparando com pessoas boas. Hoje eu tava pensando nisso. Hoje eu fiz um treino de tiro. Falei, cara, o que eu vou fazer ano que vem na La Mission 80K? Comecei a viajar. Falei, cara, confia no processo. Já deu certo tantas vezes. Você tá cercado dos melhores. Confia no processo, cara. Os caras, você já dividiu com eles a ideia, eles vão montar o teu treino, você só precisa fazer. Então, para de pensar, pensa no hoje, confia no processo. E você confiou muito no processo. Não, muito, muito. E eu acho que assim também, uma coisa muito importante, você não precisa ser perfeito. Eu pelo menos percebi isso dentro do ciclo. O perfeito que eu digo é, muito bom. Terão treinos que você não vai entregar. Sim. Não vai entregar. Tá Aconteceu muito isso no processo. No meio do processo me gerou uma frustração muito grande, que eu falava, mandava mensagem pro Paulo, me fez duvidar. Tava claro que faltava um tempo, me fez duvidar porque eu não estava batendo os treinos. Porque, primeiro, que era uma coisa era muito pouco tempo, né? Eu estava sofrendo demais durante um começo de processo, do começo pro meio. O Paulo falou, cara, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E eu também pensava, cara, confia, se o cara tá falando, né? Vamos dar o nosso melhor. De repente, num estalo, começa a acontecer, os treinos começam a bater, e você vai ganhando confiança em cima de confiança, e quando você vê a coisa dar certo. Claro que também a questão da nutrição ajudou demais nesse processo, porque eu acredito que hoje é o que mais peca na galera. A gente fez uma caixinha de pergunta uma vez, não é grande, né, o Instagram da Carfit, mas assim, eu acho que a maioria foi... Eu achei que ia ser fortalecimento, olha que curioso. E depois eu pensei no resultado, falei, mas pra mim também é. Pra mim era fortalecimento, que eu parei na BR-135 por dor, e eu falei, não, era alimentação. Então, mas eu acho que às vezes a pessoa acha que sabe treinar, às vezes a pessoa acha que sabe comer. Eu acho que eu sei comer. Ela não procura o profissional. Aí ela vê alguém que usa o gel aos 38 minutos, ela vai e usa o gel. Isso. Não adaptou bem. Aí ela viu alguém fazendo aquele exercício para fortalecimento, ela vai e faz aquele fortalecimento. E é muito engraçado. Os autodidatas. Porque eu acho que sem o fortalecimento, você faz. Só que a probabilidade de você machucar é muito grande. Isso. Mas você faz. Você faz. Você vai fazer. Só que Eu você vai fiz. sofrer, só que a probabilidade de machucar é muito grande. Quantas provas Você vai você vai sentir. fazer? Exatamente. A parte da nutrição, tem uma hora que você não faz. Você não faz. Porque Se faltar, já era. Aí aconteceu isso comigo recentemente. Eu falei, cara, eu tô cansada. Eu não consigo entregar meus treinos. O que tá acontecendo? E aí eu falei, Arthur, comida, é nutrição. Então, eu acho que assim, eu acho que a maior dificuldade do pessoal é porque sem o fortalecimento, você talvez entregue. Você vai ter lesão. Vai ter vida útil. Exatamente. Com certeza. Só que sem a nutrição, você não tem energia para entregar ou para fazer o treino. Então, acho que é por isso que as pessoas sentem mais dificuldade, talvez, na nutrição do que na parte de fortalecimento. E é uma coisa que a gente sente muito quando a gente alinha a nutrição. Por exemplo, é o famoso, o que você vai fazer na sexta-feira de noite? O seu longo é no sábado. Quando você come direito, o longo do sábado sai, cara, uma tranquilidade só. Faz uma diferença. Pisou fora da bola, esse longo não vai sair, esse longo vai ser sofrido. Só um parênteses que eu falo sobre a questão da nutrição, ela não é que talvez seja mais importante, mas ela é a mais difícil. Porque o fortalecimento, você tem que se deslocar 1 hora do seu dia e fazer o fortalecimento do lado do... Sim, se você fizer com o treinador, ou então pelo menos seguir a planilha que ele passou ali bonitinho. A nutrição é 24 horas. Dentro de uma vida, de uma rotina muito corrida, que às vezes a pessoa não tem. Não tem uma vida parada. Não somos atletas amadores. Acho que é mais difícil do que ser atleta profissional. Sim. Exatamente. Porque você tem muita coisa para fazer, além de querer performar como um atleta profissional. E eles estão comendo bonitinho. Eles têm tempo para comer. Tá tudo bonitinho. O amador tem que se virar nos 30. E é por isso que eu falo, É um a desafio. maioria das pessoas que quando vão lá, né, e olham a Carfit, vê a estrutura e tal, falam assim, mas isso aqui é pra quem é atleta. Eu Que tenho muito elite. medo disso. E eu falo assim, cara, na verdade, isso é pra quem não é. Exato, Porque o cara exatamente. o atleta de elite, o cara que vive disso, o profissional, ele tem uma equipe. Se ele machucar, cara, ele vai pôr a perninha dele pra cima, vai fazer 3 vezes no dia fisioterapia, e tá tudo certo. O dinheiro vai continuar caindo na conta e tá ok. Exato. A preocupação dele vai ser quando voltar, mas ele tem tudo. Agora, o cara que é amador, ele tem uma família, ele tem uma rotina profissional. Exato. Se ele machucar, ele não pode pôr a perna pra cima porque ele tem que trabalhar. Ele Esse é o tem ponto. que estar lá com a família. Então, assim, é frustrante, porque às vezes é uma válvula de escape, e às vezes Então, a Carfit, eu falo pra muita gente, falei, cara, a Carfit é pra quem não é.
profissional, para quem não é de elite. Também pode ser, mas mais para quem não é. Justamente por isso. Porque a pessoa não pode pensar, às vezes, em machucar e nem nada do tipo. Exato. Você percebeu que a corrida está trazendo muito algo que era reservado para atleta de elite? Por exemplo, as métricas de relógio, tecnologia de tênis, estrutura de prova, era tudo... É o esporte profissional, é o esporte de elite. Cara, o cuidado que a jornada tem de abraçar esses 3 aspectos não é de atleta amador. A gente vê, às vezes, o amador do triatlon tendo esse cuidado, né? Que é uma demanda muito maior também, de tempo que ele tem durante o dia. Mas o atleta de corrida, normalmente, ele não tem essa preocupação. Né? Ele faz o que dá ali perto do dia a dia dele. Mas se ele tem um cuidado com essas 3 áreas, é o famoso... Pode acontecer alguma coisa de errado porque o processo não é linear, né? Ela pode se machucar, e não tem pode que ser, quebrar. né? O legal do processo é não ser só que linear. ela tem aquele apoio o tempo todo. É. Quebrou naquele treino, tá tudo bem, cara. É. A gente tem o próximo treino. A gente tem um próximo. Essa semana tá corrido, tô viajando muito, tá tudo bem. Na próxima a gente acontece. Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Vamos tentar. Mas eu digo assim, a jornada, e eu tô falando, eu tô com, vou fazer 40 anos, né? Eu falo muito do público que hoje são meus amigos, né? Eu acho que eu nunca vi um movimento tão grande do wellness da galera. Eu tenho um grupo aqui que a gente era da balada até as 5 da manhã da vodka, hoje é 4h50, todo mundo na academia. Ou falando, tá feito, tal. Então o wellness, ele tá vindo muito forte nesse público. E qual que é o nosso público da CareFit? A gente tem muita gente, muito mulher, que se cuida mais, que está mais habituada a olhar para si e ao mesmo tempo, eu acho que a corrida ela é um esporte um pouco mais lesivo, assim, e a mulher, muitas vezes, ela não vem de uma rotina de esporte da infância tão forte igual o homem, então parece que ela tem alguma estrutura muscular, não sei, tá? Eu tô falando de observações que a gente faz. Então ela machuca um pouco mais, parece, né, do que o homem. Depende muito da lesão. Tem lesões que acometem mais mulher por conta de fisiologia, anatomia. Mulher tem o fêmur um pouco mais varo, então tem algumas coisas que fazem esse sentido. Essa parte que você falou também da mulher, às vezes, não vir muito do esporte, não ter esse contato na infância com o esporte, faz uma diferença. Quem já tem uma memória muscular, né? Então, faz sentido, assim, mas depende muito do caso. Não é generalizando, mas assim... Mas acho que a mulher se cuida mais. Na hora que eu olhar pra CareFit, ela, nossa, eu tirar 1 hora da minha semana para falar do que eu amo, com um profissional especializado em recuperação, o homem ele vai mais na lesão, etc. Né? A gente recebe muito treinador de corrida, e aqui de novo eu vou ser processado, talvez, que nunca fez a porra de uma liberação. Eu tô falando porra porque eu tô ficando puto com essa galera mesmo. Porque, cara, você trabalha com pessoas... Que a gente está falando, profissionais, você tem que conhecer as ferramentas de recuperação que a ciência está falando que te ajudam, né? Então, ontem eu vi um vídeo também da Fala Lu, daquela doutora, né, que também é ultramaratonista, falando sobre gelo, calor, Cara, a informação tá aí para todo mundo, né? E tá chegando. Então, o que eu vejo muito? A ciência, os gadgets de informação... Eles estão vindo que a galera quer longevidade. A galera quer pegar... Da onde vem a tecnologia para os carros da rua? Vem da Fórmula 1. Que os caras fazem um negócio lá e trazem... Então, assim, pega os atletas hoje sobre carbo, né? Hoje tem atleta que teve 70,3 agora no Mundial, o cara consumiu 170 gramas de carbo hora. Então, aí ele lógico, é um ET, né? Isso. Que tem toda a estrutura, só que isso daqui a pouco vem pra cá. Porque a literatura evidencia 60 gramas, ó. 60, e tá evoluindo, 70, né? A Nike agora fez o Mind 01, que a gente tava trocando ideia, que é um sapato que te traz pro presente, é um trabalho de mindfulness. Então, assim, agora é a psicoterapia, a psicologia trazendo para as pessoas estarem mais presentes. Então, assim, eu acho que tá tudo caminhando pra gente ter uma vida mais longeva, e isso tudo é ciência. Que a gente vê lá, as Blue Areas, né? Que é aquelas áreas do mundo que tem um documentário na Netflix e as pessoas vivem mais que 100 anos. Eles falaram, cara, tem 6 lugares do mundo que as pessoas vivem mais que 100 anos. O que essa galera faz nesse lugar? Eles achavam que ia ter uma conexão. É o vinho da Itália, é o peixe, a alimentação. E não! É tudo generalista, é comunidade, é espiritualidade, são lugares montanhosos que a pessoa anda mais a pé, porque aí tem mais força na perna. Mais ativas. Então, assim, são coisas generalistas que fazem essa galera ver. Aí eles pegaram isso, jogaram para uma cidade super com problemas cardíacos nos Estados Unidos,
e revolucionou em 2 anos a cidade. Então, é a ciência sendo aplicada na longevidade, né? E a gente trabalha hoje com um público que, sim, é um pouco mais, vamos chamar, privilegiado por poder ter esse autocuidado, né? E tá buscando isso. Sim. Agora, você pega uma Conrads, que demorava 1 mês para fechar, fechou em 9 horas. Você pega uma Lamisson, que fechou em 3 horas. Você pega a New Balance 42, que fechou. Você vê uma São Silvestre. Você vê o Rio. Eu tendo que fazer Rio, sorteio. A corrida nesse movimento. A galera tem que se cuidar e tem um wellness. Então, a CareFit também não é uma causalidade. Talvez se a CareFit tivesse vindo lá em 2015, eu acho que não teria, talvez, um público assim, né? Preparado e precisando. Uma demanda. A gente trabalha com essa dor real, né, hoje. O boom da corrida, ele traz alguns problemas, né? Eu tava até conversando com a Lívia. Quais problemas? A gente tem uma sociedade acostumada hoje com tudo na mão, tudo muito rápido. E aí vem o que aparece os problemas, principalmente pra Lívia. Porque a galera começou a correr, ela já se inscreve numa meia. Mas ela ouviu que quem faz 21 faz 42. E ela vai fazer, porque ela viu a blogueira favorita dela, que agora ela faz meia também, que é patrocinada. E aí vai trazendo muito problema. E é só o mundo bonito lá, né? Exatamente. Ela nunca mostra que ela quebrou, porque ela pausa o reloginho pra tudo, né? E a galera esquece que a corrida, que o treinamento físico, a nutrição, cara, não é algo de imediato. Não. É algo que é para você carregar na sua vida, você vai ter resultado. Se você fizer 6 meses de dieta, você vai perder muito peso. Depois você vai ganhar de novo. Isso. Mas se você fizer fortalecimento e parar, mesma coisa, cara, você vai perder tudo. Então, é muito mais um processo, muito mais uma calma para suportar o processo. E esse processo não é de uma prova, não é de 2 provas, né? É um processo muito mais longo com o esporte. Pode muito bem acontecer, daqui 5 anos eu não quero mais correr. Você vai passar para outro esporte, se você tem aquilo na sua vida, né? Mas com essa ideia de calendarização, né? De fortalecimento, de nutrição, você nunca volta a ter o tamanho que você tinha. Depois de você fazer uma jornada para uma meia, para uma maratona, ali eu acho que você adquire um conhecimento sobre si mesmo e sobre processo incrível. Por isso que eu falo que todo mundo tem que correr. Porque você... E outra, ninguém corre por você. Né? O pedal, às vezes você tem uma bike que tem... Sei lá, ela tinha... O que eu tô dizendo é o seguinte, é equipamento. Sim. Corrida, não. Corrida, você pode ter um tênis ali, mas pode falar a verdade? Pouquíssima diferença. É uma coisa que eu falo muito, compartilho com meus pacientes, né? Eu falo muito, eu pratico ainda o futebol e a corrida, né? Eu tento conciliar os dois. E eu falo que os dois têm um peso diferente na minha vida, porque o futebol é um esporte coletivo, né? E eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, às vezes, em jogos que não dá certo, não tá o resultado ali e tal, você pode, às vezes, colocar a culpa no outro, falar que não sei o quê. A corrida me traz que é algo 100%. E eu, 100%. Se eu não entreguei, é porque naquele dia eu não estava bem. Então, a corrida me traz esse desafio de olhar pra mim e falar, cara, se eu não entreguei esse treino é porque eu não estava bem. E por que eu não estava bem? É porque eu não tô no dia bom. E aí a parte de fazer uma análise, né? Um check-up no meu corpo, que eu acho que é o que a CareFit faz hoje pras pessoas. Porque é difícil as pessoas pararem e fazer esse check-up. Tá, eu não entreguei um treino hoje, por quê? É porque não foi um dia bom, é porque eu não me alimentei bem, ou é porque eu tô com alguma dor, alguma coisa do tipo. E aí, quando você chega lá na CareFit, né, e eu faço essa pergunta, a gente faz o acompanhamento dos treinos no Strava, e eu vejo que teve algum treino ali que teve alguma quebra e tudo mais, e eu pergunto, né, pra pessoa, mas o que aconteceu? Você sentiu alguma dor? Você não se alimentou? Como que tá seu sono? Como que tá a faculdade, como que tá o trabalho. Então, eu acho que essa parte, as pessoas, a gente tá numa geração, a minha, né? Que é a minha geração, as pessoas querem tudo pra ontem, né? Uma geração muito ansiosa. Então, as pessoas veem, cara, eu quero ser um meio maratonista, e as pessoas não olham pra si. É muito difícil. De tipo assim, cara, mas eu tô bem pra isso? O que tá acontecendo com o meu corpo e tudo mais? Né? A que custo? Eu acho que é isso. E pegando um gancho no que o Gui falou, é isso. Não é que é impossível uma pessoa treinando, começou a treinar faz 2 meses, fazer uma meia maratona. Não é impossível. Mas a que preço você tá disposto a pagar pra fazer isso? Sim. E eu só queria compartilhar uma coisa, pegando um gancho um pouco atrás, que vocês falaram que assim, a mulher, ela costuma se preocupar mais em questão de cuidar, de olhar para o corpo. Parece que o homem é um pouco mais desleixado, a coisa. Eu, desde o início, quando eu comecei a correr, eu fui muito preocupado com isso, por uma dor minha antiga. Eu acredito que assim, eu costumo falar que eu sou um esportista frustrado, por conta que eu nunca tive um corpo, só para
mostrar para as pessoas que correndo, você não precisa ser um cara o mais Exato. atlético possível. Eu não me considero um cara muito atlético, que tive uma facilidade, alguma facilidade atlética para correr o que eu tô correndo hoje, fazer o que eu tô fazendo hoje. Às vezes nem eu acredito. Sim. Porque eu acredito que eu era um esportista frustrado por conta de lesões, de acumular lesões. O tênis eu parei por conta de lesão. Tentei uma época no CrossFit, eu parei por causa de lesão. Tudo que eu começava, até mesmo a musculação, quando eu ia fazer a performance, eu parava por causa de lesão. Quando eu comecei a corrida, eu falei, cara, porque eu volto a dizer, eu queria muito performar no esporte. Talvez mais do que qualquer esporte. Eu queria performar, talvez por não aceitar essa condição que eu tinha de corpo, que eu não era preparado. Como assim não? Eu sou teimoso. Como não? Como eu não posso performar? E aí, quando eu comecei na corrida, eu falei, cara, é minha última cartada. Eu vou fazer isso daqui, mas muito bem feito, entendeu? Então, eu já cheguei pro Paulo e falei, eu quero fortalecimento. A CareFit, o ciclo da maratona inteira. O da maratona inteiro foi com vocês. Eu acho que a meia não pegou, mas o da maratona foi inteiro. Porque eu falei, cara, eu não posso. Eu tinha muito medo de me lesionar. Porque aí eu acho que ia ser a última porta fechada e minha relação com o esporte ia acabar ali, entendeu? Então, foi por isso que... E Legal. pegando agora um gancho e falando da jornada a propósito, que é o que a gente faz lá na CareFit, né? É justamente isso. Pra quem não sabe o que é jornada a propósito, a gente tá falando da jornada. Eu acho que vou te dar as honras para explicar um pouco não, mais. Então, até... O que acontece, né? Então, a gente contou nossas histórias, né? E todo nesse processo, a Lívia acompanhando... Na CareFit 1, né? Antes da gente virar Runbase, era Recovery, passaram mais de 160 atletas e dividiram jornadas, experiência, o Arthur, o Gui, todos estiveram lá. E a gente começou a entender que muita gente queria aquele acompanhamento que a gente tinha do Recovery, da botinha e da liberação, que era isso que a gente tinha, para outras áreas. Pô, eu sei por que a pessoa ia lá, porque estava com uma dor ou começava um princípio de canelite, a Lívia auxiliava, resolvia o problema, e ela pensou, Lívia, eu não quero mais ter, o que eu faço? Fortalecimento. Lívia, aí a pessoa ia lá outra sessão, mas eu estou fazendo fortalecimento lá na academia, mas eu estou me sentindo fraca para correr, e como está a alimentação? Aí a gente começa a entender que as coisas caminhavam juntas. Mas você não tem quem indicar? A gente olhava para o mercado e falou, nossa, quem que corre? Né, que um fortalecimento. Nutricionista tem um monte, né? Mas como que eu fui em várias pessoas recomendadas, só que eu ia lá, tinha uma hora que eu voltava de 45 dias, só queria saber meu BF, porque não tem um touch ali, né? Não, pode ser minha parte, né? Mas também não tinha uma gamificação, ninguém tinha um projeto de me acompanhar nisso. Nunca me foi proposto. Você volta daqui 45 dias. Tira a foto do prato. Eu não tirava no dia 1, no dia 2, a pessoa não me cobrava, isso se acabava. Aí, de novo, qual é a dor real, né, dessas pessoas? Vamos tentar ajudar elas? Aí a gente falou, então agora a gente vai ter a jornada com a fisioterapia, o recovery semanal, que a gente obriga essa pessoa a olhar para si e fazer o check-up, trazendo fortalecimento com quem corre, sendo específico, né? E na realidade da pessoa, também não adianta você pega um personal que quer mostrar serviço e te deixa todo dolorido, porque às vezes é isso que a gente já conversou sobre isso. E o nutricionista que já viveu o ciclo e sabe também que às vezes o perfeito não existe, né? E com tudo isso a gente montou a jornada a propósito. Ô Luiz, você consegue abrir o site www.carefitrunbase.com.br, por gentileza, e botar aqui na tela? Porque aí a gente vai conseguir mostrar, através do site, o que a gente se propõe com essa jornada. E aí, dentro do acompanhamento que a gente fazia somente de recover, né, na CareFit 1, eu via essa fragmentação. Então, todos... Run. CareFit Run. R-U-N. Por favor. CareFit, isso. Run. Boa. Enter. Jornada propósito ali no topo. Jornada a propósito, lá no... Direita, aí, não, esquerda, isso. Todas as pessoas que passavam na CareFit, elas tinham esses serviços, né? Elas tinham esse acompanhamento, mas de forma fragmentada. E às vezes de forma fragmentada com profissionais que não eram especialistas de corrida, que não entendiam o objetivo e o propósito da corrida. Então eu tinha um paciente lá que fazia a parte de nutrição com
X, a parte de fortalecimento com Y, mas era X, Y, Z. Não era X, 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 X. Exato. Não era uma equipe que se conversava e não eram especialistas em corrida. E uma dificuldade que eu sentia muito era de, tipo, cara, você tá fazendo fortalecimento, aí às vezes nossa, Lívia, eu não entreguei o longo no final de semana porque eu fiz o fortalecimento, mas o personal, ele passou na sexta-feira um treino de perna tão pesado que, nossa, minha perna tava ferrada, eu não consegui correr. O próprio Arthur trouxe isso numa sessão. Ele sessão. falou, nossa, eu pedi pro Paulo, eu acusei pro Paulo que não tava legal, e o Paulo, como era o treinador de corrida de fortalecimento, ajustou. Na hora. Ou pode deixar aberto lá, por favor, Luiz? Por E gentileza, aí- que a gente vai usar aquilo como base. Pode ser? Deixa aberto lá em cima. Se eu pedir, muito obrigado. E aí eu via, teve também, isso são relatos reais, tá, gente? E aí teve pacientes, por exemplo, que falaram, nossa, Lívia, eu tô pro ciclo de uma maratona, chego ali no meu 25, a partir do quilômetro 25, nos meus treinos mais longos, meu corpo desliga. Eu falo, mas você tá com dor? Não. Você tá fazendo fortalecimento? Tô. Peraí, o que você tá comendo? O que você tá fazendo? Ah, tô fazendo uma Parece dieta tão pra emagrecer. básico, né? Tô fazendo uma dieta pra emagrecer. Aí eu falei, não, peraí. E aí, tipo, então eles tinham esses serviços, mas... E tem o nutricionista. tinha um nutricionista, mas Ele tava fazendo a que você dieta corre, pra emagrecer. mas sabe que ele correu 30? Ah, não, eu não corria 30, que eu fui nele há 40 dias atrás. Não, então, mas Então, aí... E aí, eu tentava entrar em contato com o cara do fortalecimento, às vezes a gente não falava a mesma língua, o nutricionista, a gente não falava a mesma língua. E aí foi onde eu falei, Gu, por que não atender essa necessidade? Ter uma equipe multidisciplinar que vive a corrida, né, no âmbito pessoal, porque precisa para ter essa experiência, que é especialista em corrida e que vai acompanhar. O cara vai sentar lá e vai falar, meu objetivo é esse, tá? Aí eu posso conversar com o Gui ele vai montar o fortalecimento para não atrapalhar a corrida, o Arthur, ele vai fazer... Então vamos entrar agora como funciona, tá? Então assim, o que acontece? O atleta vai chegar na CareFit e vai dividir o plano dele, né? Pode ser, eu quero correr 21 bem, sem dor, tem muito esse perfil. Sim. Olha, eu tô indo para minha primeira maratona, né? Ou eu vou fazer uma ultra, ou eu faço muitas provas e quero não me lesionar, porque eu já me lesionei. Então a gente vai pegar esse sonho dela, né? Que a gente vai chamar do propósito dessa jornada, né? Por isso chama jornada propósito. E a gente vai montar um plano de 12 semanas, onde a base desse plano, a coluna vertebral que sustenta esse plano, é a calendarização de corrida que o profissional de educação física vai montar. Então, a gente não tem o serviço de montar a calendarização. A gente tem um monte de assessorias profissionais que a gente pode indicar, dependendo do perfil, ou muitas vezes as pessoas já têm, né? E ele vai montar essa calendarização. Em cima dessa calendarização, a gente vai fazer um bate-papo com esse atleta presencial, onde ele vai dividir esse sonho dele, não só o tangível, né? O intangível, o que ele faz correr, como a CareFit atende os seus pacientes, entendendo a individualidade, o sonho de cada um. E aí o Gui, se você puder falar, Gui, mais ou menos esse atleta com essa estrutura de treinamento, como que você vai colocar o fortalecimento nessa estrutura? Tá, a gente tem no calendário dele, a gente sabe onde a gente precisa chegar. Né? Por exemplo, ele vai chegar para uma prova de 21 no final da jornada, daqui 12 semanas. A gente vai montar a periodização dele do treinamento de força para chegar ali num pico de performance no final dessas 12 semanas. Tá? Primeiro momento que ele chegou, ele fez o bate-papo lá com a Lívia, a gente pegou todas as informações dele. O dia que é o longo, o dia que é o tiro, o dia que ele se sente mais cansado na corrida, tudo isso a gente coloca lá na anamnese dele. Primeiro ponto, ele vai fazer avaliações. Tá? Então, primeiro, a gente não vai passar o treino dele ainda, ele vai chegar e vai fazer algumas avaliações, tanto com a Lívia quanto comigo. Mobilidade, tá? força Porque máxima, a gente precisa avaliação saber física. onde ele tá para poder histórico começar. de lesão, vai ser tudo... Primeiro eu pego entendido. na conversa a parte de histórico de lesão, os objetivos dele, dados pessoais, rotina de treino e tudo mais. E depois a gente faz uma avaliação física, eu com o olhar clínico da fisioterapia e o Gui com o olhar da parte de fortalecimento de profissional de educação física. A gente montou uma avaliação específica para a corrida, com os testes específicos para a corrida e para entender qual que é os déficits dessa pessoa.
né? Aí, tomando esse teste como referência, a gente já sabe onde ela tá. E aí, a gente pode moldar essa periodização, essas 12 semanas, de acordo com ele. Por exemplo, eu sei que tá faltando força base. Então, o que a gente vai fazer? Imagine ali que a gente vai dividir em 3 períodos, né? 4 semanas cada período. Ela vai começar, a gente chama de preparatório geral. Ela vai começar trabalhando a resistência base dela. A resistência de força, trabalhando um pouquinho já de força, mas sempre depende de quem que a gente está trabalhando, né? Segundo momento, a gente vai trabalhar o preparatório específico dele. Aí a gente começa a dar mais cara de corrida. A gente começa a ganhar mais força máxima, que o atleta precisa de força máxima, força pura, mas a gente começa a transicionar essa força para os movimentos de corrida, que são os saltos, né? Então aí coloca mais 4 semanas, que é o segundo ponto. Aí entra o terceiro período, que é o competitivo. E aí a gente sabe que é onde ela vai ter o pico de volume da corrida. Então nossos treinos vão estar sempre respeitando a periodização da corrida fadiga, também. Todo esse momento que ela vai estar vivendo. E aí a gente vai aumentando só a intensidade, diminuindo o volume, porque ela não está lá para o treinamento físico. O treinamento físico é uma ferramenta para ela correr bem. Ela corre. Aí a gente vai diminuindo bem até chegar à última avaliação dela, que é a corrida. No final de cada período, a gente vai ter uma avaliação para saber como que ela tá, como que ela respondeu. Eu fiz minha primeira avaliação. E fazer um check-up presencial ali também, né? Ela desceu muito o salto dela, a força máxima dela desceu muito. Opa, alguma coisa aconteceu. Vamos ajustar. A gente sabe que em alguns períodos ali pode descer, mas não é para descer tanto, tá? E aí esse ajuste vai acontecendo o tempo todo. Como ela vai aparecer uma vez por semana lá na CareFit, já fala com a Lívia, Lívia, esse treino aqui não rolou para mim. O feedback ele vai ser... passivo, né? Não é ativo, não é a pessoa que vai ter que entrar lá e dar. A gente vai arrancar. Tem 2 tipos de feedback, né? Que você já sabe bem. Tem um aplicativo que a gente vai deixar tudo pronto no aplicativo, com os vídeos lá. Ela pode fazer. Filmar os exercícios também, se precisa algum controle mais técnico. Mas também tem a Lívia ali. Tem coisa que às vezes ela não vai colocar no aplicativo, mas numa conversa a Lívia consegue tirar. E aí a gente vai fazendo esse ajuste semana por semana. E com todo esse exercício, não pode faltar nutrição. Aí entra o Arthur também, enquanto corredor que viveu os ciclos, ele vai fazer essa consulta presencial e trazer. E o que você acha, Arthur, dessa tua experiência, dessa tua vivência? O que são os pontos assim que rapidamente você ajustando, os quick wins, né? Tipo um exemplo da Lívia que você trouxe, um intratreino, um dia mais fadigado, que essa pessoa vai ter quando esses profissionais estão integrados e não fragmentados. Qual que é o valor da nutrição enquanto você tem um atleta sabendo tudo dele? O dia que ele treina, força, o dia que ele treina corrida, como que é o calendário, qual que é o histórico de lesão, como ele se sente, como que é. Aí facilita muito o nutrient timing, que a gente chama, né? Que é a oferta de calorias para o momento que o atleta tá. Eu sempre falo assim, uma dieta bem feita, bem estruturada, bem calculada, não se muda tanto independente de que fase que a pessoa está no processo. A gente calcula o quanto ela precisa de carbo, grama de carbo por quilo, e aquilo vai se perdurar, se ela tiver em algum ciclo, vai perdurar, vai aumentando conforme o volume for aumentando. Eu não acho que se muda conforme a fase que está, mas conforme o volume vai subindo, a gente vai escalonando junto, certo? Então, quando a gente sabe o que tem, como o volume vai subir, quanto vai subir, quando vai subir, fica muito mais fácil acompanhar, fazer essa curva junto, né? E ofertar as calorias. Eu fiz isso comigo, né? Eu era o meu próprio nutricionista da maratona, o volume foi subindo, eu fui tendo a própria percepção. Foi muito bom viver isso na pele, porque eu tive a própria percepção de falar, cara, preciso de mais comida. E não necessariamente na semana toda. Eu ia subindo lá para quarta-feira, porque quando batia sábado 30 e poucos quilômetros, cara, é ali que você precisa de carbo, é ali que você precisa de comida, mais do que no começo da semana, digamos assim. Então tem toda essa questão, todo esse acompanhamento, que uma coisa que você falou, o nutricionista ficava muito fora, agora vai ser um diferencial que ele vai estar muito próximo, vivenciando, muito também pela questão direto da Lívia, porque ele vai estar lá semanalmente e a gente vai estar conversando. Exatamente. E ele vai estar falando. A ideia do atendimento integrado, ela é lógica na cabeça de muita gente. O que não é muito lógico é como operacionaliza isso. Sim. E o que a gente tem na CareFit é o que possibilita isso. Né? Amanhã, outros profissionais podem se juntar e montar uma jornada, igual a gente tem aqui, profissionais totalmente habilitados, só que eles não vão ter essa facilidade que a gente já tem desse feedback ativo e acontecendo o tempo todo. Né? É muito importante. Então, o que acontece? Então, a gente tem a jornada propósito, são 12 semanas. E por que 12 semanas?
porque a gente precisa medir e a gente precisa orientar. Olha, você está aqui, amanhã você... essa coisa, a gente precisa mostrar para a pessoa a evolução. Porque, assim, as pessoas se desmotivam no processo. E aí a gente deu nome para as semanas. Obrigado, Luiz. Então, a semana 1, então aqui você faz a avaliação, né? Com o Guilherme, com o Arthur, com a Lívia. A gente vai entender o seu plano, a gente vai montar esse mapa do tesouro e aqui a gente começa essa jornada. A semana 1 chama o primeiro passo. E a gente aqui vai ser a primeira experimentação com o aplicativo de fortalecimento, com a dieta que o Arthur passar, com o acompanhamento que a Lívia está fazendo. E é legal que é o seguinte, a Lívia, na Carfit, ela tem todas as ferramentas que ela pode usar para atendimento desse cliente, né, Lívia? E aí eu acho que é o mais importante, né? As pessoas acham que o recover, às vezes, a liberação miofascial é uma massagem desportiva. Tem muito fisioterapeuta falando, não é massagem, não gosto de chamar. É uma massagem desportiva, é uma massagem eficiente. Mas acha que o recover é só deitar ali na maca e fazer ali a liberação, a massagem esportiva e tá tudo certo. E aí é onde a gente entra de novo, com a pessoa indo ali, eu sabendo o propósito dela, sabendo que fase que ela tá desse ciclo, a gente precisa usar as ferramentas certas no tempo certo. Então, não é qualquer liberação, não é qualquer toda vez que você for lá, não é um protocolo fixo. Nada é fixo na Carfit, tudo é individualizado e personalizado. Então, eu sabendo, por exemplo, que a pessoa está num período de base, talvez é a hora de eu realmente tirar os pontos de tensão, as bandas de tensão, usar umas ferramentas que são mais inflamatórias, por exemplo, dry needling e tudo mais. Mas se a pessoa está, por exemplo, fez um pós longo, um pico de treinamento, que eu sei que a pessoa está inflamada, eu não vou fazer um dry needling que vai inflamar mais, aí talvez a crioterapia vai entrar com mais eficiência. Então, eu sei ali a rotina de treino dela. Então, o recover não vai ser algo fixo, algo que você vai deitar ali na maca, vai fazer uma liberação, tchau, obrigado. Não, vai ser algo personalizado. Eu vi seu treinamento, então, Arthur, essa semana, você fez isso assado, fez um treino de tiro, acho que você tá mais inflamado, foi ontem e tal, então a gente vai aplicar tal técnica porque vai ser mais eficiente. Então, é bem bacana. Chega ao ponto da Lívia entender se o cara, ele corre mais rápido e qual músculo ele requer mais, né, que é mais panturrilha, ou ele é um pace mais lento, que ele requer mais quadríceps, e que ferramenta que ela tem, o que ela vai abordar. Eu lembro que você chegou a comentar comigo, dela me falar assim, tenta vir em um outro dia que você não tem um treino forte no dia seguinte, para eu poder pesar mais a mão. Exatamente. Porque antes de um treino forte não adianta puxar. Então, esse é o trabalho Isso, integral, né, integralizado. Então, a gente tem a semana 1, primeiro passo, a semana 2 é onde você começa a mostrar a constância, aqui você faz uma reconexão, escuta do corpo, aqui traz fadiga, aqui traz dor, aqui... eu acho que aquele treino não vai sair. Ele sai. A gente vai te avisar que ele vai sair sim. Na hora que você ver, não vai sair. Vai sair sim. Né? Mas aí também você tem que ter essa percepção das respostas iniciais, ajustes de treino e nutrição. Olha, o que eu falei lá em cima não funcionou. Eu falei que era terça e quinta, mas não tá fácil para mim. Vamos ajustar? Vamos ajustar. Olha, semana eu vou viajar, vou ficar uma semana sem academia. Tem elástico, o Gui vai montar o treino do elástico. O Arthur vai falar, você vai pegar um voo de 12 horas, faz uma marmitinha, leva um suco de uva, blá, blá, blá. Então a gente é totalmente específico a jornada para a pessoa, né? E aí a gente sabe de tudo isso, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar que você conversa, porque você vai estar lá toda semana. Exatamente. Então você não vai precisar, às vezes, dar o feedback, o que é importante, mas muitas das vezes a gente esquece pela rotina. Ninguém dá o feedback pro nutricionista, pro fortalecimento. Não, aqui é dor real, não dá. Eu não fechei meu treino, eu tô vivendo a Fez jornada. 2 treinos a vida, não fechou um ainda, tá vendo? E aí, por você estar ali na Carfit fazendo o recover toda semana, eu vou arrancar. Eu acho que eu sou a mais chata do processo, cara. Porque o Gu, por exemplo, ele tá fazendo a sessão ali, jornada, e eu vi que ele não treinou. Eu falei, por que você não treinou força? O que tá acontecendo? Eu vi que você não entregou, tá cansado, não tá? E aí eu vou... Vamos ajustar, precisa ajustar? Vamos ajustar. Aí eu já pego e já alimento a parte de nutrição e fortalecimento. Gui, o Gu tá cansado e ele tem uma viagem essa semana. Ele vai ter uma viagem essa semana, eu não sei como vai ser a alimentação. Já dá um ajuste aí. Exato, que ele pode... tem uma dica, tem um snack, tem um, né? A parte do... Dá pra se virar bem. Dá pra se virar bem. Então, só pra vocês entenderem. Então, eu acho muito importante esse início, né? Que aqui você tá aprendendo como joga o jogo e você tá entendendo a dinâmica. Na quarta semana,
é a força real, que a gente diz que o Gui até trouxe, né? Que isso aqui não foi planejado, mas é aquele período da força base, né? Que você vai fazer não tantos saltos, não tão movimentos específicos da corrida. E essa semana aqui você estará presente também com o Gui e com a Lívia presencial para fazer um treino, para fazer ajustes nesse fortalecimento, nesses movimentos. A gente chega na semana 5, igual o Arthur falou, recoveries mais intensos, porque aqui você já está chegando um mês, gente, de disciplina, de treino, de início de jornada, é muita coisa. 30 dias, onde você está num projeto, é dureza, tá? Então aqui você vai começar a ter um cuidado mais ativo. Aqui a gente tem um ritual, eu sou muito a favor dos rituais, onde a gente vai chegar na semana 6, que parece que está longe, né? Mas é a metade do caminho. É aquele momento que você já chegou em metade da jornada. Que a cada passo que você der ali, tá mais próximo do fim do que do início. E isso diz muito na sua cabeça, né? Quando você tá numa ultra, você fala assim, nossa, passei da metade, eu tô mais perto do fim do que eu tava do começo. Mudou o jogo, agora eu termino, né? Então a gente tem um ritual aqui, que é um marco simbólico. A gente chega na semana 7 da potência, que é o que o Gui trouxe, saltos que a gente vai fazer a análise. Luiz, pode subir um pouco mais. Semana 8, a semana propósito. Aqui é aquela coisa, 2 meses, né? Já tá bom, sabe? Os 80%, 75%. Nossa, mas já tô quase lá. Olha, já fui tão disciplinado. Nossa, eu já sou tão incrível. E acontece muito aqui que eu vejo das pessoas se bastarem não com o final do processo, mas com aquele, sabe? Nossa, mas todo mundo já falou que eu emagreci, todo mundo já tá falando, sabe? Não, se conecta com o propósito. Vamos se conectar de novo. Por que a gente começou isso? O olho é lá no final da jornada. Nós vamos junto até lá. A quebra da pedra na semana 9, que você passa disso aqui e chega na semana 9. E fazendo só uma observação, ali, geralmente, na semana 8, você pega uma periodização, né, de um ciclo, é mais ou menos ali que você vai bater seu pico de volume, que é o que a gente fala, que você já tá cansado, você vai entregar seu treino mais desafiador, mais importante, a semana com maior volume, você vai estar cansado. Você vai falar, pô, por que eu fiz isso? Gente, acontece. As pessoas pegam bode nesse não olha mais pro tênis. Não, eu juro. As pessoas falam pra mim, Lívia, eu não sei porque eu me inscrevi. E aí, ali no propósito que você precisa se reconectar e encontrar o sentido do que... É impossível isso não passar pela cabeça. Exatamente. É isso. Aí, tanto a gente chega na quebra da pedra, que a gente quebra quem a gente era antes. Porque eu te garanto, você que tá ouvindo aí o podcast, 9 semanas, onde você tá focado no objetivo, focado numa jornada. Eu tô vivendo, acho que, sei lá, o 9º, 10º ciclo. Aqui você fala, eu sou muito maior do que quando eu comecei isso. Depois daquela prova que eu parei de treinar, que eu achei que eu nunca ia voltar a ter a performance que eu tinha, o ritmo que eu tinha, eu tô gigante. Então você se transforma, você quebra a pedra, que a gente faz uma analogia, um ritual, mais um, diz assim, aquele Gustavo de antes se transformou. Não é mais aquilo. Agora eu sou outro, eu sou muito maior, estou muito mais consciente de quem eu sou, o que eu quero e da minha fortaleza. Na semana 10, a gente chama de orgulho, onde você tem que sim apresentar um orgulho da sua jornada, né? Lá na pirâmide está com outro nome, né? Tá com outro nome. Aqui é o pico de volume, né? Não, é lá mesmo, no no propósito. Mas aqui é a revisão dos ganhos, percepção das mudanças e autoestima fortalecida. Por quê? Depois disso aqui, gente, você vai diminuir seu volume, você vai fazer o seu polimento e aqui você vai curtir o processo para entregar, né, a linha de chegada, que é o final da jornada. Então, nessas 12 semanas, você vai ter todo o acompanhamento da fisioterapia, do recovery, do fortalecimento, da nutrição. E com todo mundo aqui vivendo isso contigo, você vai também ter todo o apoio mental. Porque muitas vezes uma maratona, um Muro dos 30, uma ultramaratona, ela não é só física. Ela é muito mental. E a gente, na CareFit, a gente começa a atender muitas pessoas para tratar dor física. Mas depois o ciclo, ele é solitário. No começo, todo mundo vai te aplaudir. Você vai ser o herói de muita gente. Na 4ª semana, quem está te vendo todo dia saindo para treinar, já não é mais novidade. Não vai perguntar mais se o treino saiu ou não. Na 8ª semana, virou carne de vaca, né? E aí, a CareFit vai estar lá. A gente brinca, a gente está no momento chato da jornada. A gente está no momento que é pouco like, pouca foto bonita no Instagram.
Sabe aquele treino, 4 da manhã, chovendo, que a gente vai ver e vai falar, olha, teu esforço está sendo visto. Então, a gente também tem muito desse acolhimento. Não só de fisiologia, né? A gente falou muito de fisiologia, da parte de prevenção, não só... Mas uma pergunta que a gente faz no começo, né? Quando a gente faz a anamnese, as perguntas iniciais, eu pergunto para a pessoa, né? O que a corrida significa para você, né? Qual que é o seu propósito, sua próxima jornada? E quer entender realmente o que significa ali para a pessoa e levar isso com ela ali durante a jornada e para que ela chegue ali no propósito da melhor forma possível. É realmente juntar a parte fisiológica e de empatia, de entender o que a corrida significa e vamos lá, vamos dar a mão, vamos todo mundo junto, a gente vai te levar lá. Então, acho que a CareFit tem vários diferenciais, né? A parte do care, do cuidado, que um paciente nosso falou. O Guto fala, que care, incrível, cuidado, né? que é incrível. A parte de fisiologia, que a gente entende bastante. A parte pessoal, porque a gente vivencia isso. A equipe multidisciplinar. Então, acho que a CareFit tem bastante diferencial ali. Estou até caminhando para o final e agradecendo vocês estão acompanhando a gente. Venha conhecer o Projeto Propósito, esse produto único e exclusivo, onde você não vai encontrar nada parecido disso. E eu te falo, Ribeirão, São Paulo, eu estou muito envolvido nesse mundo da corrida há bastante tempo, procurando tudo isso, e não existe nada feito com tanto carinho e específico para a corrida, tá? Onde profissionais todos da corrida vão te suportar nessa jornada. E meu convite para você eu descobri minha melhor versão, eu melhorei como pai, marido, filho, amigo, através de descobrir a força que eu tenho na corrida, um pouco parecido com o Arthur, sobre descobrir que eu sou capaz, sim, de me transformar, de achar uma força grande, que eu mereço ter amor próprio, muitas vezes dito isso, na corrida. E com a jornada, ela vai te transformar. Não vai ser só uma prova, não vai ser só uma meia, não vai ser só uma maratona. Você vai carregar isso para a sua vida. Eu te prometo, isso eu devolvo seu dinheiro, falando de forma direta. Venha viver essa jornada com a gente, que esses profissionais aqui parecem pessoas, mas aqui existem corações gigantes que vão participar e viver essa jornada junto com você. Querem deixar uma palavra de final só para a gente encerrar o nosso bate-papo? Eu acho que para quem está começando agora, uma dica é constância, não desista. O começo é o pior, é o mais difícil, fica firme. Venha conhecer a CareFit, a gente vai ajudar você nesse processo de constância. E é o que o Hugo falou, nós somos seres humanos e a gente não vai ficar só na parte fisiológica, vai ser uma experiência como um todo. O mental também está muito envolvido na CareFit. É isso, a gente sabe que o processo nunca é linear e a gente se frustra muito quando tem os baixos, né? A ideia é a gente estar apoiando o nosso atleta, nosso aluno, o tempo todo, durante os altos, durante os baixos, para comemorar, para sentar, para remodelar o que precisar. E acredita no processo, não tem como dar errado. No processo. O resultado é o processo. Bom, eu queria falar, se desafiem porque é legal, mas se desafiem com prudência. Com consciência. E a gente tá aqui para te ajudar a se desafiar com prudência e com consciência. Maravilhoso. Muito obrigado, time. Vamos para cima. Valeu. Nós. Obrigado pela presença aí.